Oi, gente. Bom, hoje eu tô aqui para falar de um assunto o qual eu vivi nesses últimos meses, que foi o nascimento da minha filha, e foi um processo traumático, um pouco doloroso, um pouco não, bastante, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. E eu tô percebendo que isso tá caindo no meu esquecimento e eu não quero que isso aconteça, porque foi um momento de muita reflexão, de muito autoconhecimento. E eu não sei se eu vou postar um dia isso na internet ou se eu quero só deixar registrado para que a minha filha entenda e saiba de tudo o que aconteceu com ela. Bom, eu tive uma gravidez muito tranquila, né? A Maria, ela foi desejada antes dela nascer, né? Antes da gente fazer ela, eu e meu marido, Rafael, nós conversamos sobre isso. A gente falou que nós queríamos sim ter um filho, entanto que eu parei de tomar remédio e acho que em 2 meses ela veio. Foi algo muito rápido, repentino, mas veio com muito amor, sabe? A notícia foi recebida com muito amor. Eu já tinha 34 anos, então era o momento certo. Eu queria muito ter um filho com ele. Então foi muito especial quando a gente soube da notícia. Eu soube aqui em casa, eu fiz o primeiro teste, sem acreditar, assim, sem nem ter muita perspectiva. Eu não achava que já seria tão rápido e quando eu soube foi, nossa, uma mistura, assim, de sensações, sabe? De alegria, de emoção, de euforia, de meu, e agora, né? O que que vai acontecer daqui pra frente? Mas enfim, eu tive uma gravidez muito tranquila, muito aceita por todos da minha família. Fiz o pré-natal tudo certinho. E lá pelo 6º mês começou a aparecer um pouquinho mais de líquido na minha placenta, né? Ou seja, era o excesso de líquido amniótico. Gerou uma certa preocupação e isso fez até com que eu trocasse de médico. Eu fui para uma outra médica lá no Cambuí, em Campinas, doutora Flávia Palombo, no qual ela sempre me tranquilizou. Ela me dizia que era normal. A gente investigou de alguma forma. Eu cheguei a fazer 2 exames de diabetes gestacional. Essa era a grande dúvida, porque assim, se tinha excesso de líquido, é porque eu poderia ter diabetes gestacional. Fiz 2 exames e não deu nada. Então eles me diziam que é normal esse líquido, fique tranquila que não existe uma causa definida. E assim foi, o restante dos meses, o 6º, 7º, 8º, 9º, com esse líquido agravado, né? Mas eu nunca senti nada além, sabe? Então pra mim também tava normal, eles diziam que tava tudo certo, eu vou embora. E aí chegou a hora da Maria nascer, né? Era o momento mais esperado por todos nós. E eu tava muito calma, muito tranquila, muito serena, assim. Eu tava preparada, eu tava tranquila mesmo, sabe? Eu sabia que era o momento, eu sabia que a Maria tava pronta. Então eu fui, assim, muito, muito de boa pro hospital. Internamos, passei por todo aquele procedimento. Eu tinha muito medo da anestesia. E por fim foi menos pior do que eu imaginava, assim, a anestesia. A hora que ela nasceu, eu vi aquele rostinho, a coisa mais linda, assim, não tem como não chorar, não tem como não se emocionar, porque é a concretização, não sei nem se existe essa palavra, mas de que tinha um ser humano ali dentro de mim, sabe? Que dali pra frente seríamos nós duas e o Rafa, assim, pra sempre. Então foi muito lindo ver ela, e só que assim que ela nasceu, ela já começou a meio que tossia, meio que engasgar, sabe? A princípio eu achei que fosse normal. Eles disseram que. Tô de olho nela, que ela tá ali no sofazinho querendo acordar. Eles diziam que era normal, devido ao líquido da placenta, tal, tal, tal. E ali mesmo eles batiam nas costinhas dela. E para ela soltar ali um pouco da secreção, ela soltou bastante. Essa secreção, gente, é como se fosse cuspe, entendeu? É isso. E aí eles falam assim, ó, a gente não faz isso mais, mas eu vou optar por passar uma sonda nela para poder tirar um pouco mais da secreção. Tá bom. Aí chamaram o Rafael, que tava do meu lado, meu marido, e foram para ali na mesma sala ali para trás, passaram uma sondinha nela para poder desengasgar. Beleza, fizeram isso mais uma vez porque ela continuava parecendo que estava engasgada. E beleza, perfeita, linda, maravilhosa. Tirei foto com ela, colocaram ela aqui no meu peito e foi tudo maravilhoso, assim. E aí eu fui pra sala de recuperação. Terminaram de me costurar ali, né? Terminaram a cesárea e eu fui pra sala de recuperação. Nisso, eu fiquei lá aguardando, a minha anestesia voltou muito rápido. Eu acho que em coisa de 20 minutos eu já estava lá, eu já começava a sentir os pés, sabe? Então eu até cheguei a perguntar, falei, é normal? Tá voltando rápido assim? Ela falou assim, é normal. Eu já estava medicada também com Tramal. E aí eles trouxeram a Maria pros meus braços, né? Foi o primeiro momento ali que a gente teve o nosso primeiro contato. Então aí a hora que eu peguei ela no meu peito, assim, direto ela já veio pro meu peito tentar mamar. E eu já sentia que ela tinha uma boquinha, sabe? Que ela com muita força pra sugar. E aí no primeiro momento que eu coloquei ela assim no meu peito, meio sem jeito ainda, né? Que eu sou mãe de primeira viagem. Eu coloquei ela no peito assim pra ela mamar. Ela deu umas 2, 3 sugadas. E aí sim ela começou a engasgar de fato. E no que ela engasgou, eu peguei e ergui aquela primeira reação da gente, né? Que é errado, a gente sabe que tem que virar e bater nas costinhas dela. Mas a primeira reação eu ergui
e eu vi que ela começou a roxear. Aí, nesse mesmo... O Rafael tava do meu lado, ele também assustou. Nesse mesmo momento, uma enfermeira já passou e falou assim, olha aqui, tem alguma coisa errada. Aí ela pegou ela do meu colo e falou assim, paizinho, vem cá comigo. Nisso, minhas mãos já ficaram assim, minha pressão já caiu. E eu falei, meu Deus. Levaram a Maria para uma outra sala, que é uma sala de recuperação para os bebês. Lá eles tentaram passar uma outra sonda e aí eles perceberam que a sonda não ia até o final. Aí eles entenderam que realmente tinha alguma coisa de errado. A sonda ia até metade do caminho, não chegava até o estômago, ou seja, ela não tinha o canal aberto para poder se alimentar. E aí, dali ela foi para a UCI. Eu não tive mais contato com a minha filha. Ela foi para a UCI, que é uma unidade, eu não vou lembrar o nome agora, de cuidados intensivos, que é algo menos... como é que eu posso dizer? Não é uma UTI, não chega a ser uma UTI porque não tem todos os equipamentos, enfim. Exige menos cuidado de uma UTI, mas é uma UCI. E lá ela passou uma noite, fez alguns exames, e inclusive um raio-x. Isso foi na terça, né? Aí na quarta ela fez alguns exames, ficou o dia inteiro lá, e aí me liberaram pra ver ela lá na incubadora. Ela tava com um pouquinho de oxigênio também, lá na UCI. E eu fui, né, assim, lógico, tava ansiosa, querendo ver minha filha, conhecer ela de novo, porque o primeiro contato nosso foi muito curto, assim, e aí de madrugada mesmo eu fui lá ver ela. Não foi no outro dia não, foi de madrugada, era umas 2 horas da manhã, a hora que porque a gente dorme, acorda, tal, né, a gente tá muito dopada ainda com remédio, acho que era umas 2 horas da manhã eu fui ver ela. Aí a gente fica um pouquinho lá e depois eu voltava, descansava mais um pouco, tomava mais alguns remédios e aí depois eu voltava de novo, enfim, eu sei que foi a madrugada inteira assim. E na quarta-feira, até então eu não sabia de nada, não sabia o que tinha acontecido, sabia que ela tava nessa UCI porque ela não tava ainda legal, mas ninguém me dizia exatamente o que ela tinha. E nesse dia, na quarta-feira, eles me alertaram que poderia ser que a Maria passasse por uma cirurgia, mas também não me explicaram por quê, só falavam que ela não estava conseguindo mamar. Eu achei que fosse uma coisa muito simples, talvez aquela travinha na língua, só que assim, a gente perguntava e eles falavam assim, o médico vai conversar com você, o médico vai conversar com você. Aí eu liguei pra uma prima minha que é enfermeira, que já trabalhou muito tempo lá no hospital, na maternidade, conversei com ela, expliquei pra ela a situação, falei, tem alguma coisa acontecendo, não sei o que é, eles estão me deixando ver a Maria, só que não sei. Sabe quando a gente sente alguma coisa estranha ali? Bom, aí na quinta-feira, eu sem saber entender, pra mim eu achava que não era nada grave, sabe? Que era uma coisinha que ia passar e que eles já iam me liberar, eu nunca tinha tido um filho, então não tinha muita noção, né? Aí, na quinta-feira de manhã, eu cheguei na UCI, porque eram em andares diferentes, eu cheguei na UCI pra ver a Maria e eu encontrei minha prima, a Olivia. Na hora que eu vi ela, eu falei assim, nossa, tem alguma coisa errada. Por que ela viria aqui? A gente mora em Paulínia, ela de repente estava lá na maternidade de Campinas. E aí eles me chamaram lá, o Rafa não estava nesse momento comigo, eu estava sozinha, eles me chamaram lá. Isso, a Maria já estava na UTI, porque ela precisava receber alimento por sonda. E é um parenteral que eles falam, né? Então, ela já estava com acesso aqui no peito, onde ela estava recebendo esse parenteral, que é uma alimentação via sonda, que ia direto pro estômago dela. E aí eles me explicaram toda a situação. A Maria foi diagnosticada com uma atresia de esôfago. E aí eles me chamaram, né, voltando, eles me chamaram até a incubadora onde ela estava. Aí veio a minha prima, uma médica, e tinha mais um outro médico, assim, que eu não me lembro, gente. Eu acho que a situação é tão traumática que deixa a gente até meio zonzo, assim. Eu não me lembro nem do rosto dele, das outras duas eu lembro, né. E eles começaram a me explicar, ela vai ter que passar por uma cirurgia. É grave, mas não é. Aí eles explicaram o que era a atresia de esôfago, né? A Maria, ela teve uma má formação durante a gestação. Não foi nada que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Simplesmente é uma má formação, onde o esôfago dela, parte dele que vinha daqui de cima, ele estava fechado. Então ele não ia para lugar nenhum. E o que vinha do estômago para cá, que subia aqui, ele estava conectado à traqueia. Ele estava virado para cá. Ou seja, isso aqui tinha que ser um canal aberto, um acesso, um canal aberto, e não estava. Então, aqui estava interrompido e o de baixo para cima estava conectado na traqueia. Então, eles tinham que tirar daqui e ligar aqui. E a hora que eles me explicaram isso, obviamente, eu fiquei assim em pânico, porque minha filha ali é minha pequenininha, que ia ter que passar por uma cirurgia. Ela tinha um pouco mais de 24 horas de vida, né? Ela nasceu na terça-feira às 6h30 da tarde. Na quinta de manhã ela já estava sendo operada. Então, assim, foi muito rápido, graças a Deus. Depois eu ouvi as enfermeiras dizendo que foi por Deus mesmo, porque tem bebês que esperam semanas para fazer a mesma cirurgia, e a Maria, assim, em poucas horas já fez. Então, me alertaram, me falaram dessa cirurgia, me explicaram como é que seria.
Só que ainda assim eu não sabia o horário, eu não sabia como que ia ser, que corte que ia fazer, quanto tempo de recuperação. Eu não tinha esses detalhes, eu só sabia que era necessário que eles iam fazer essa intervenção, que eles iam fazer essa cirurgia. Aí eu liguei pro Rafael desesperada, liguei, contei pra ele, choramos muito. Eu saí da UTI, encontrei minha mãe, né? Ela já tava lá sentada me esperando, a Olivia veio, a gente sentou ali, choramos bastante. E foi o momento que a gente começou a pedir oração, porque eu não sabia o que podia acontecer. Eu tava aflita, eu tava assim... É uma primeira viagem, né, gente? A gente não... Eu não sabia dos riscos, por mais que eles falavam assim, ó, é uma cirurgia complexa. Ela não corre risco de vida, mas tem sequelas, né, gente? Tem bactéria, tem tudo, tem infecção. Numa cirurgia pode acontecer de tudo. Então vai que eles abriam lá, encontravam alguma outra coisa, ou não era bem aquilo que eles esperavam, então tudo isso passava pela minha cabeça. Bom, aí chegou o horário, né, que ela ia fazer cirurgia, eles me avisaram que seria às 11 horas da manhã e que a médica de cirurgia iria falar comigo. E aí eu encontrei, ela foi encontrar a gente, na verdade, o Rafa já tava lá comigo, a gente entrou numa salinha lá da UTI, e ela sentou na minha frente, o Rafa tava do meu lado, a doutora Rafaela Dini, e cirurgiã pediátrica, e uma moça muito bonita, sabe, assim, loira. E ela começou a me explicar como seria o procedimento, o que eles iam fazer, e aí sim, a questão da anestesia, que não iam fazer o corte por aqui, que iam fazer o corte pela lateral, o que me deixou muito mais aliviada, porque querendo ou não, né, gente, ela é uma menina, ia ter uma cicatriz aqui, pelo menos aqui do lado ela consegue esconder um pouco mais. Então, ela explicou tudo, os riscos, que nem eram tantos, só que era uma cirurgia complexa, como ela disse, né? Enfim, e aí a gente chorando muito, assim, porque pra mim era tudo muito novo e eu meio que eu não processava, sabe, direito tudo que tava acontecendo. E eu também tava dopada de remédio, gente, porque lá no hospital, todos os dias que eu fiquei lá, eles me deram tramal, por conta da dor da cesárea. E nem vou te dizer que eu tava ligando pra cesárea, nem dor, nem nada. Meu foco era outro, né, era a minha filha. E aí eu sei que, eu lembro muito bem, assim, de pegar na mão dela, ela me explicou tudo. E eu vi que ela tinha um cordãozinho no pescoço, que ela era uma pessoa de fé, assim. E eu peguei na mão dela e eu falei assim, doutora, que Deus abençoe suas mãos, que a senhora faça o melhor e cuida dela, que ela é minha menina. Olha, não teve um que não chorou, nem eu, ela, o Rafa, a gente começou a chorar assim, porque ela entendeu meu sentimento naquela hora. Eu tenho certeza que ela captou a dor de uma mãe, provavelmente ela deve ser mãe, e ela entendeu meu desespero e eu falei assim, tá nas suas mãos, que seja feita a vontade de Deus. E assim foi, Maria foi pra cirurgia, era umas 11h30. E aí ela pediu pra gente aguardar na sala, né, no meu quarto lá, no meu quarto onde eu tava na recuperação lá da internação, e lá ficou eu, o Rafa e minha mãe. Horas intermináveis que não passavam. Eu vou falar pra vocês, eu nem me lembro exatamente assim o que eu fiz. Eu lembro que eu deitei um pouco, que eu levantava, eu bebia água, e o Rafa saía, fumava, minha mãe rezava, e o tempo foi passando, deu 4 horas da tarde, nada, nenhum sinal, ninguém falava nada. E eu já tinha ido várias vezes na porta lá do centro cirúrgico, ninguém falava nada. Eu falei, não é possível, gente, alguma coisa aconteceu. E vinha aquele desespero, meu Deus, e aí, né? Aí eu vi um homem passando pelo corredor. Ó, pra você ver como Deus é maravilhoso. Eu vi um homem passando, eu sabia que a doutora Rafaela, que foi a médica cirurgiã, ela era da equipe de um tal de Dr. Nelson. Nunca vi a pessoa na minha vida. E eu vi um senhor passando no corredor, bem vestido, e veio na minha cabeça assim, será que esse pode ser o Dr. Nelson? Só que eu tava operada, então não conseguia alcançar ele. E eu vi que ele começou a subir uma escada. Falei, mas será? Vou atrás desse homem. Por fim, ele começou a subir a escada, só que eu não tinha condição de alcançá-lo, porque eu tava operada, eu não podia correr. Pois eu subi a escada, alguns degraus assim, porque era um lance bem grande. Aí eu falei assim, viu, volta aqui. Aí chamei ele e falei assim, por acaso o senhor é o Dr. Nelson? Aí ele falou assim, sou. Aí eu falei assim, eu sou a mãe da Maria, eu sou a Graziela. Minha filha tá em cirurgia há horas. E ninguém me dá notícia, ninguém fala nada, eu tô aflita, preciso saber o que tá acontecendo. Aí ele falou assim, você é a mãe da Maria? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, você é a prima da Olivia? Que ele já conhecia minha prima. Eu falei, sou. Aí ele falou assim, não, a doutora Rafaela que tá fazendo a cirurgia, eu vou lá ver e já vou pedir pra ela sair. Eu falei, ótimo, vai lá, por favor. Aí eu desci, aí eu encontrei o Rafa no caminho, que ele tava vindo já ao meu encontro também, porque a gente ficava revezando, toda hora a gente ia lá na porta da UTI, da sala de cirurgia, pra ver se alguém saía, né? Ficamos sentados lá um tempão, então assim, um ia no banheiro, um ia tomar água, mas sempre tinha um lá. E aí ele já veio ao meu encontro, aí eu falei, consegui falar com o Dr. Nelson e tal. E ele falou que a doutora Rafaela já vai sair pra falar com a gente. Aí foi dito e feito. E de longe, assim, é um corredor extenso, né, gente, do hospital, e de longe eu já via ela com um sorriso, ela tava de máscara, mas era nítido que ela conseguia sorrir. E a gente conseguia ver ela sorrindo, era incrível. E aí quando ela veio vindo ao nosso encontro, assim, pra dar notícia, já foi dando, começou a dar um alívio, aí ela tirou a máscara, gente, a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo, a Maria tá bem, enfim.
falou como que foi, né, assim, falou que deu tudo certo, que ela ia então pra UTI, ia voltar pra incubadora lá pra UTI, que ela ia continuar no parenteral, que ela ia ter uma recuperação um pouco mais lenta, né, de fato, que ela não ia conseguir se alimentar por uns dias, não ia poder dar peito, não ia poder dar leite nenhum, nem mamadeira, nada, por conta da cirurgia. E assim foi. Nisso a gente já tinha pedido orações para Deus e o mundo. Eu fiz um textinho falando, né, explicando para as pessoas, bem rasamente, assim, o que tinha acontecido com a Maria e o que a gente precisava, que era oração naquele momento. E graças a Deus, assim, eu recebi inúmeras mensagens, pessoas dizendo que rezaram, oraram pela minha filha, e eu sou eternamente grata, porque eu tenho certeza que isso fez a diferença. Foi uma corrente mesmo de oração, porque era isso, a gente não sabia o que podia acontecer, era tudo muito novo. O que é atresia de esôfago? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. A partir daí eu comecei a pesquisar, eu entendi que tem vários tipos, e o da Maria foi o mais comum, só que ao mesmo tempo é o mais difícil de fazer, porque eram 2 pontos que tinham que religar, não era um só. Por sorte, a médica falou assim que quando abriu ela, eles viram que estava tudo muito próximo um do outro, então não precisou ser mais invasiva a cirurgia. Então, assim, o corte foi mais ou menos assim, e tem um outro pequenininho que é onde ficou o dreno dela, e a Maria foi pra UTI, então. E aí lá na UTI, e assim que ela voltou muito dopadinha, eu lembro, assim, perfeitamente de olhar pra ela, sabe, e ela não corresponder a nada. Eu falava com ela tava entubada, com uma sonda na garganta. E ela lá, sabe, tentando, parece que lutar, tentando viver. Aí a gente, fiquei lá. Eu lembro que era pra eu receber alta numa quinta-feira, eu fui sair no domingo, que eu falei pra médica, não deixa eu ir embora, eu não posso ir embora, eu preciso ficar aqui com a minha filha. Ela falou assim, eu vou segurar o máximo que eu puder. E ela me segurou mais uns 3 dias lá, que era o que permitia eu ficar 24 horas do lado dela, apesar que tem momentos na UTI que você não pode ficar, você tem que sair. E aí sim, nesse processo de UTI foi uma coisa muito louca, assim, que foi de muita reflexão, muito aprendizado, que eu falo que foi onde eu me reinventei como mulher, como pessoa, principalmente, que você tem empatia pelos outros é um negócio, assim, se colocar no lugar das outras pessoas, das outras mães. Agora eu entendo tudo que as mães falam, quando você for mãe você vai entender, quando você tiver um filho, entendo tudo isso agora, gente, perfeitamente, assim. Maria ficou na UTI, no dia seguinte da cirurgia, tiraram a intubação, né, ela foi extubada. Aí a Maria, muito esperta, né, danadinha do jeito que ela é, no dia seguinte que ela foi desentubada, ela ainda tava com uma sonda, né, que passava na gargantinha, que era onde levava o alimento pra ela. Aí o que ela fez? Ela tirou. E aí ela não podia ser colocada de novo. Mas já estava dentro do previsto que ela ia continuar recebendo o parenteral, que é um alimento rico em vitaminas, que é específico para ela por conta da cirurgia. Ele é todo manipulado, então assim, é uma vitamina, é um alimento que é feito para ela mesmo. Então, aí ela começou a receber por aquela sondinha que ela já estava aqui, que até deram 2 pontinhos aqui nela para que parasse, né, para que ela não corresse o risco de puxar e tudo mais. E assim foi, Maria recebeu esse parenteral durante 9 dias, eu não pude amamentá-la. E todo esse processo, né, fez com que meu leite também diminuísse. Eu comecei a tomar o domperidona para ver se aumentava, não resolveu. Ia muito no banco de leite. Vamos lá, filha, terminar de contar nossa história? Bom, aí eu fui encaminhada ao banco de leite, eles me orientaram como é que deveria fazer e tal. Ela adora uma luz, ó. E aí aprendi como é que tirava o leite, como é que estimulava, principalmente para que o leite descia, porque eu queria estar preparada para quando ela pudesse mamar, eu já tinha o leite suficiente. Então eu tirei leite várias vezes lá com muito sacrifício. Depois de um tempo eu entendi que era melhor com as mãos. Eu tenho prótese de silicone, então assim, não saía com tanta facilidade, né, no sugador. Então eu achava que com as mãos era um pouco melhor. Tirei um tanto de leite, que não era ainda o suficiente para ela, mas aos poucos eu fui gerando uma quantidade ali, que quando ela conseguiu mamar, ela recebeu o meu leite pela mamadeirinha. Depois que nós chegamos em casa, eu tentei várias vezes, assim, por vários dias, tentar dar peito para ela, porque eu tinha leite, e só que ela não quis saber. Ela sentia o gostinho do leite meu, e já notava a diferença do leite da mamadeira, e já cuspia meu peito para fora, assim. Foram poucas as vezes que ela conseguiu pegar, mas ela mamava no máximo 15 minutos e eu não sabia a quantidade que saía, né? Acho que nenhuma mãe sabe, esse é o nosso grande dilema. Então sempre depois eu já entrava com a mamadeira, tentei a relactação com aquele caninho, né? Que passava, deixava na mamadeira um pouco e ela pegando meu peito, só que também não ia, porque ela fazia muita força para sugar. E esse era um dilema para mim, porque eu tinha muito medo de não ter leite
por conta das cirurgias que eu fiz de prótese no peito. E de repente eu tinha leite, tava super disposta a amamentar e minha filha não queria meu peito. Então, assim, para muitas mães, eu já ouvi muitas mães falando que é um dilema, é um desespero, né? É muito ruim você não conseguir amamentar seu filho. Eu acho que eu vivi alguns dias assim, sabe, com essa sensação de frustração, mas depois eu fui entendendo que não é o fim do mundo, eu queria muito e eu consegui amamentar. Por poucos momentos, assim, né, nos raros momentos que ela pegava, eu consegui, então eu senti essa sensação do que é amamentar um filho, eu consegui sentir, mas eu cheguei num ponto que eu não quis mais tentar forçar, porque ela fazia muita força, gente. A Maria, recém-operada, não podia fazer força, e outros médicos diziam que ela não podia ficar chorando muito tempo. E quando ela tentava mamar, ela acabava chorando, porque ela tinha fome, não conseguia sugar, também não sabia quanto que saía de leite, né? Então, eu não queria ver ela sofrendo desse jeito. Até que a minha médica, ela falou uma coisa muito sensata pra mim, ela falou assim, Grazi, a sua filha já sofreu tanto, sabe? Ela já passou por tanta coisa, não força ela a mamar no peito, não causa mais esse sofrimento pra ela, não, porque ela pode ficar com fome, ela pode ficar estressada, ela pode ficar irritada, ela pode fazer mais força, então assim, não submeta ela a isso, não. Eu falei, quer saber? É verdade, ela já sofreu muito, eu vou dar mamadeira pra ela, a mamadeira vai ser suficiente, ela vai sustentar, no entanto que ela toma o mesmo leite que ela tomava na UTI, e ela adora, ela tá indo super bem, tá ganhando cada vez mais peso, então assim, fiquei mal uns dias assim, mas eu acho que passou, sabe? Eu já superei essa questão da amamentação, hoje ela pega a mamadeira perfeitamente, tá ganhando peso e é isso que importa. O que eu quero dizer assim, eu fiquei 21 dias com ela no hospital, na UTI. Não foram 21 dias de UTI, acho que foram 16, né, filha, na UTI. Mas, nesse tempo que a gente passou na UTI, foi, assim, um negócio muito louco. Porque, quando a Maria ficava lá na incubadora, assim, é um tanto de enfermeira que tem lá, gente. E a gente conversa, a gente aprende, a gente começa a ver como que elas trabalham, como que elas fazem, como que elas lidam com os bebês. E pra mim foi um intensivão ali, né? Poder aprender com elas como que trocava, como que passava sorinho, como que fazia curativo. E eu sempre muito curiosa, eu perguntava tudo. Fora isso, eu tinha outras mães ali em outras incubadoras, outros bebês. E a gente conversava bastante, sabe? Eu conversei assim com 2, 3 mães que elas já estavam lá há muito mais tempo do que eu. E a gente vai conhecendo histórias, coisas que eu nunca imaginei viver na minha vida, nunca. E assim, eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer? Eu nunca gostei de chorar na frente das pessoas. E lá era o momento que eu tava de coração tão aberto, assim, porque a minha dor não era maior nem menor do que a das outras mães que estavam ali. As outras mães, elas estavam com filhos prematuros. A minha era a única que tinha feito a cirurgia. Só que independente da quantidade de tempo que nós estávamos lá, se fazia uma semana, elas se faziam 2, 3 meses, a nossa dor era a mesma. E era muito louco porque era assim, enquanto chegava leite pra todo mundo, a minha Maria não podia comer. E eu chorava. Minha filha. E lembrar de tudo isso faz com que... E das histórias, sabe, que a gente ouvia lá. É muito louco, assim, porque é um negócio tão bobo. Porque minha filha não podia receber leite ainda. Ela tava recebendo já vitamina, ela tava sendo alimentada. Mas na cabeça de uma mãe... Nossa, só minha filha não vai receber o leitinho dela, sabe? Né, filha? Enfim. Aí, os médicos passavam todos os dias pra poder dar o boletim, né? Como é que eu tava evoluindo, a questão do peso e tudo mais. E tinham 3 mães, assim, do meu lado, que quando eu via elas, a força delas, assim, eu falava, nossa, eu tenho que ser forte também. Que a situação delas ainda é um pouco pior que a minha, ou não, né? Eram 3 mães que estavam lá com seus bebês prematuros. Tinha um bebê lá que tinha nascido de 675 gramas, muito pequenininho, de 5 para 6 meses. Aí tinha a Carol, que foi uma grata surpresa, uma pessoa que eu tenho certeza que eu quero levar pra minha vida, que eu não quero perder o contato com ela. Ela teve gêmeas, uma entrou em regressão quando ela tava ainda com 18 semanas, então ela parou de crescer, e a outra só ia sobreviver se tirasse. E aí eu sei que com 26 semanas, ela teve que fazer o parto das duas. Aí uma acabou falecendo 2 dias depois, que era a menorzinha, que tava com 200 e pouco gramas, que nasceu, viveu por 2 dias. E a Heloísa, que nasceu de 6 meses, então com 26 semanas, e tava lá já na incubadora, né, guardando ganha-peso. Ela já tava lá, acho que há mais de 60 dias, mais de 2 meses. E tava guardando ganha-peso pra ir embora. E assim, eram dias que a gente passava lá e conversando, a gente não podia ficar tanto tempo junto, né, eram algumas horas só que a gente ficava.
E eu ficava lá acariciando, pegando a mãozinha, passando a mão na cabecinha, nesse rostinho lindo. E eu conversava muito com a Mariá nesse período todo, pra ela ouvir minha voz, pra ela sentir meu cheiro, pra ela pegar na minha mão. Até que um dia o médico falou assim, ó, foi liberado o leite. Eu falei, nossa, aquilo pra mim, eu falava assim, meu Deus, obrigado Jesus, porque agora minha filha vai se alimentar. Porque por mais que ela tava recebendo na veia, gente, é diferente de você engolir alguma coisa. Aí o médico, o doutor Issal, um japonesinho assim, simpático, falava assim, ele falou assim, pode dar o leitinho pra ela. Aí eu falava assim, ela vai receber uma madeirinha hoje? Ele falou assim, não, se você quiser pode dar seu leite, você tem leite? Leitinho? Eu falei, tenho. Ele falou assim, então pode dar de mamar pra ela. Aí sim, foi a segunda vez que eu peguei minha filha no colo. Eles deixaram eu dar de mamar pra ela, minha filha. Só que ela já tinha desaprendido a mamar, né, a sugar. Isso foram 9 dias depois da cirurgia. Acho que foi isso. Aí entrei num processo assim frenético de tentar dar mamar pra ela. Aí a gente coloquei ela no peito. Ela não pegava tão bem, mas eu insistia bastante. Aí ele falou assim, ó, a cada 3 horas você pode vir aqui que você vai dar de mamar pra ela. E aí eu comecei, aí eu passava o dia inteiro no hospital. Entrava lá, era 7, 7h30 da manhã, saía 9, 9 horas da noite. E é uma dor no coração ter que ir embora, deixar ela lá. Gente, eu chorava por tudo. E eu ainda choro, pra vocês verem. Que era assim, eu vi uma mãe saindo com seu filho, eu chorava. Eu falava, ai meu Deus, quando é que vai ser minha hora? Aí eu vi alguém dando de mamar, eu falava assim, será que eu vou conseguir dar de mamar? Antes dela começar a receber o leite, eu ia na lanchonete, eu precisava comer alguma coisa, tomar um lanche lá, eu me sentia culpada por comer, e ela não. Eu chorava. Mas enfim, ela precisava do alimento certo naquele momento, né? Depois ela foi recebendo leitinho. E aí, o que mais, filha? Ajuda a mãe a lembrar. Ela foi recuperando muito bem, graças a Deus. A gente encontrou enfermeiras, técnicas, pessoas muito boas lá que nos acolheram, sabe assim, que entendiam a minha dor. A hora de ir embora, gente. Às vezes eu acho que era assim, 5 horas eu tinha que sair, né, filha? 5 horas eu tinha que sair para elas fazerem os procedimentos e às 7 horas eu podia voltar. Então eu ficava lá. Eu comia alguma coisa na lanchonete, ficava lá sentada na cadeirinha, esperando das 7 horas para eu poder voltar. Vai lá, vai ser, amor. E aí depois das 7, então na verdade quando tava dando 5 horas da tarde, elas já meio que olhavam assim pra mim, né, e falavam assim, mãezinha, já tá na hora. E aí, dava uns 10 minutos antes, eu já começava a chorar. Eu não quero ir embora, eu não quero deixar ela aqui e tal. E aí chegou um tempo, uma época, que eu acho que elas até fingiam, sabe? Que não olhavam no relógio pra deixar eu mais um pouquinho lá, porque elas sabiam que aquele momento era um momento de muita dor pra mim, ter que sair e deixar ela lá. Por mais que eu fosse voltar depois das 7 horas da noite. Então, eu encontrei pessoas muito humanas, assim, sabe? Pessoas que me ajudavam. Outras, nem tanto. Mas tem algumas pessoas que eu posso até pontuar, não vou lembrar o nome delas, assim, mas se eu ver, com certeza eu reconheço. Pessoas que entendiam tudo que eu tava passando e vivendo ali. Né, filha? E eu tava lá, ficava o dia inteiro pra tentar dar mamar pra ela. Tinha mamadas que eram melhores, outras nem tanto. Tinha dias que ela conseguia mamar, mamava bem, minha mãe ficava toda feliz, satisfeita. Outros dias não, outros dias ela não queria saber. Aí a gente tinha que complementar com a Chuquinha. Mas eu saí de lá num aperto, gente, eu chegava em casa. Quando eu recebi alta, que foi num domingo, eu recebi alta, eu vim embora com aquela sensação de vazio, porque eu tinha feito todos os planos, eu tava com a mala da maternidade, tudo pronto pra vir embora com ela, e eu saí de lá de mãos vazias, assim, que eu acho que é a pior sensação do mundo pra quem é mãe e acaba de ter um filho. Eu sei que eu cheguei em casa, era umas 6 horas da tarde, tomei um banho, comi alguma coisa aqui, sentei no sofá, olhei pra cara do Rafa, falei assim, e agora? Me deu um desespero, eu falei, me leva de volta, eu quero voltar, eu preciso voltar pra ver ela. Era 10 horas da noite, nós estávamos lá de volta, né, filha, pra ver você. Aí nós ficamos lá até umas 2 horas da manhã. Isso foi assim também no dia seguinte. Acho que nós fizemos isso, sei lá, umas 3, 4 vezes. Até que eu passei a ficar o dia todinho lá, depois que eu recebi alta, né. E aí eu só saí quando ela realmente recebeu alta também. A gente passava dias, assim, literalmente o dia inteiro no hospital. Eu almoçava, eu jantava lá. Nos últimos dias, eu comecei a fazer parte, assim, nas últimas semanas, na verdade. Uns 15 dias antes da Maria nascer, eu comecei a fazer parte de um grupo. E lá eu conheci ainda outras mães que estavam com seus filhos. E aí elas me disseram que a gente tinha direito à refeição. Porque até então eu tava pagando, né, gente? Pagando estacionamento, pagando almoço, janta, café, tudo.
E aí eu comecei a almoçar com elas e foi muito legal, porque era um momento de interação, assim mesmo, onde a gente conseguia falar das nossas dores, do que a gente tava vivendo e dando apoio uma pra outra, que eu acho que isso foi assim, ai que delícia, amor. Eu acho que isso que era o fundamental, assim, o mais importante pra gente conseguir lidar com toda aquela situação. Era esse momento de interação e da gente entender que a nossa dor era a dor delas também, sabe? Porque enquanto tinha uma comemorando que talvez uma possível alta, tinha outra falando assim, ah, minha filha vai ter que ficar mais uns dias, vai ter que passar por mais uma cirurgia, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Ai, vai, tá puxando o cabelo. Só tem 2 meses, Maria. Então, assim, a gente se convalecia muito da dor uma da outra. E também comemorava. As coisas são tão incríveis, assim, sabe? Eu acho que Deus é tão perfeito nas coisas que Ele faz, que eu conheci uma moça lá, que ela também era da minha cidade de Paulínia, a Aline. E ela ia de ônibus, porque ela chegava mais cedo que eu ainda, só que ela ia embora um pouco mais cedo, então ela preferia ir de ônibus todos os dias. E eu cheguei a oferecer carona pra ela várias vezes, ela falou assim, não precisa, tal. Aí no último dia, no dia que o filho dela ia receber alta, que ela já tava lá 76 dias, no último dia ela falou assim, Grau, hoje eu quero sua carona. Eu falei assim, por quê, né? Hoje você resolveu? Ela falou assim, hoje eu vou levar meu filho pra casa. E me deu uma alegria tão grande saber que eu pude proporcionar aquilo pra ela, sabe? Ela veio comigo. Ela tava toda de vermelho, que ela fazia questão de sair da maternidade de vermelho, como pede as regras aí, né? Ela colocou roupa vermelha no filho dela, no marido dela, e eu tive esse privilégio de levar ela até a maternidade, depois o marido foi buscar, mas a gente foi a todo momento assim, agradecendo a Deus no caminho, foi assim, que bênção. Jesus, obrigada por ter dado alta pro Matias, que tava lá há 76 dias. Ele saiu exatamente, eu acho, no tempo que ele completou 3 meses de vida. Ele nasceu muito prematurinho. Então são essas pequenas alegrias, sabe? Bom, Maria, ela passou 16 dias na UTI. E o que me marcou bastante, assim, foram, acho que aqueles barulhos dos aparelhos, sabe? Tudo. Eu não vou saber fazer eles, mas é algo que sempre que eu ouço ainda me dá uma sensação ruim, sabe? Porque você tá num lugar que você sabe que pode dar zebra, sabe? E semanas antes da Maria nascer, eu acho que um mês antes da Maria nascer, tiveram 3 óbitos na UTI neonatal, de uma infecção de uma bactéria, uma diarreia ferrenha que deu nas crianças. E apesar de ter sido assim, acho que bem limpo o lugar, bem higienizado, abriram uma sindicância. A minha médica a todo momento falava que não tinha risco, não tinha perigo, mas o tal do e se der. Então eu queria que a Maria saísse de lá o quanto antes. E foi assim uma luta, uma vitória também, a hora que eles disseram, a Maria vai subir pra UCI. Aí bora, vamos pra UCI. Gente, o dia que eu cheguei na UCI, vocês não têm ideia, que loucura. Eu falei, tira minha filha daqui. Eu cheguei, acho que bem na troca do plantão, era umas 5, 6 horas da tarde, acho que era umas 6 horas. Tava uma loucura, assim, tinham, sei lá, 15 bebês pra 2 enfermeiras, 2 técnicas, e elas não davam conta, porque elas tinham que dar mamadeira pra todos os bebês, elas tinham que limpar, elas tinham que dar banho, nesse meio tempo elas estavam ensinando outras mães a dar banho nos bebês. A hora que eu cheguei lá, eu fiquei assim, meu Deus, eu queria tanto que minha filha viesse pra UCI, agora eu quero que ela volte pra UTI, porque, né, lá pelo menos ela tava sendo mais bem tratada, mas, em compensação, eu podia ficar na UCI também um tempo bom, então não desgrudava, né, eu ficava lá o dia inteiro do lado dela. E na UCI só podia ficar o pai e a mãe não podia ficar, era só o pai ou a mãe. Então eu passava o dia todo lá e o Rafa vinha à noite pra ficar com ela um pouquinho. E o Rafa, assim, foi uma pessoa, além dele ser um homem maravilhoso, ele é um pai maravilhoso, porque ele não saiu do meu lado, ele entendia todos os meus dramas, eu olhava pra cara dele, ele falava assim pra mim, você quer chorar? Eu quero chorar, e eu chorava, e ele me acalmava, sabe? Ele é uma pessoa muito positiva, ele não reclama de nada nessa vida. E eu acho que essa é uma das lições que eu tô aprendendo ainda com ele, não reclamar, porque a gente tem tanto, e sabe, assim, Deus tem sido tão misericordioso com a gente que eu não me sinto no direito de reclamar de nada. Então é isso que a gente tem que enfrentar, é isso que a gente tem que passar. Vamos lá, sabe? Vamos erguer a cabeça, vamos enfrentar. Muitas pessoas me disseram assim, mas você foi muito forte, você foi muito guerreira. Gente, nessas horas, a gente não pensa em nada disso. Eu falar pra você, eu acho que a situação é tão traumática, tem vários momentos que eu tenho alguns flashes só na minha cabeça, que eu não consigo lembrar como é que foi, sabe, assim, o que eu fiz, o que eu comi. Em várias situações eu me pego pensando, tentando relembrar, eu não consigo, porque ou a gente é forte ou a gente é forte, não tem outra opção. É um ser humaninho ali que tava dependendo de mim, sabe, da minha força, e eles sentem quando a gente tá triste, quando a gente não tá. Então, assim, eu tava inteiramente pra ela. Eu tava ali pra poder dar apoio, pra poder falar, filha, vamos embora pra casa, sabe, pra poder incentivar, por mais que seja um bebê, não entenda, mas ela entendia. Ela sabe que a mãe dela tava ali do lado dela a todo momento, e eu não desgrudei mesmo. Eu fui, sou, vou ser essa mãe coruja, sabe, de ficar em cima
Porque agora eu tenho medo, né, gente? Qualquer engasgo, qualquer coisinha, a gente já sobe um calafrio na barriga. Eu falei assim, meu Deus, e agora o que vai ser? Bom, Maria saiu então da UTI, foi para o UCI, tivemos esse momento de tensão, aí no dia seguinte eu vi que as coisas já estavam mais calmas, trocou o plantão, trocaram as enfermeiras, e lá eu aprendi muito também com várias técnicas lá, porque lá a gente tem que dar banho, a gente tem que trocar, a gente tem que colocar para dormir, a gente tem que fazer tudo, né? E a Maria, ela não era das mais quietinhas, Maria, ela chorava bastante, não que ela chorava bastante, ela chorava muito alto, e as enfermeiras não gostavam disso lá não, porque acordavam os outros bebês. Então, assim, a todo momento eu tentava dar peito, mas não satisfazia ela, aí eu tinha que entrar também com a mamadeira. Mas ficamos lá 4 dias, encontramos outras histórias, outras mães, e aí a gente via, a gente entendendo, né, um pouco da vida, um pouco do que é a maternidade, a gente a observar outras mães. Tinham casos muito lindos ali, e tinham outros bem tristes, né? Eu lembro de ter encontrado um casal de idosos, gente, lá. E, assim, uma senhora e um senhor mesmo, eram os pais de um menininho que nasceu bem, só que ele precisou ficar na UCI uns dias para receber um pouquinho de oxigênio. Eles não tinham nada, gente. Eles não tinham fralda, eles não tinham roupa, eles não tinham berço, eles não tinham nada. Então, assim, o movimento das enfermeiras em tentar ajudar, as mães que estavam lá, que eram mães de menino, cada uma doando uma roupinha para poder ajudar essa família, é uma coisa, assim, inexplicável. Eu vi outra mãe, que ela era mãe já do seu 3º filho, era uma jovem, ela não devia ter mais do que 22 anos, e ela, sabe aquela pessoa desmiolada, que você fala, meu Deus, onde essa criança nasceu? Eu não sei o nome dela, gente, eu não lembro, mas também não vou expor ela aqui. Aquela mãe que chegava de top, de short curto para amamentar seu filho, aquela mãe que chegava, dava mamar para ela, ela dava peito, ia embora, mas eu pensava, ainda bem que ela tá vindo, né, porque tem mãe que... Eu encontrei uma criança na UTI que ela não... Os pais não queriam, os pais tinham 16 anos e eles não queriam a menina era prematura. E a menina tava lá, quem ia visitar a menina era a moça da assistente social, que ia lá. E a gente que ficava lá, ela tava bem em frente a Maria, então de vez em quando a gente dava um carinhozinho, não podia relar nela, mas assim, falava uma coisinha e brincava com ela e tentava, sabe, passar uma vozinha ali de conforto, de afago pra ela. Então, assim, a gente se depara com muitas histórias e a gente tem empatia com outras mães, é um negócio muito louco, assim, eu acho que foi uma das lições que eu mais, sabe, aprendi, assim. Eu sou mãe hoje, com todas as letras, eu sou mãe, estou amando ser mãe. Esse problema de atresia que a Maria teve foi uma pequena pedra no nosso caminho que foi superado. A Maria hoje, ela não tem mais problema nenhum, foi curado, foi feita a cirurgia, ela não vai ter mais nenhum tipo de problema, não tem nenhuma sequela, nada do tipo. Ela vai ter sim que passar por uma endoscopia quando ela tiver uns 6 meses, porque ela vai precisar... a gente vai precisar ver como é que tá a emenda do esôfago dela, porque ela vai começar a receber o sólido, né, que é a papinha, a comidinha. Então, quando chegar nessa época, ela vai precisar fazer uma endoscopia. E se tiver alguma coisa, agora é feito tudo por endoscopia, que provavelmente vai ter que dilatar um pouquinho a emenda que foi feita, mas só coisa muito simples. Então, isso que dá bastante conforto pra gente saber que essa etapa nós já vencemos. Né, filha? Hoje ela é linda, ela é perfeita, ela tá engordando, crescendo, ficando cada vez mais esperta, né, meu amor? Uma coisa que eu esqueci de falar é que depois que tudo aconteceu, né, alguns médicos falavam assim pra mim, ainda lá no hospital, mas você não sabia da atresia? Eu falei, não, nunca foi diagnosticado em nenhum momento, no tanto que eu troquei de médico 3 vezes, fiz todos os ultrassons no tempo certo, tudo certinho. Aí eles olharam pra mim assim, nossa, não. Aí eu perguntei pra minha médica, eu falei assim, tinha como diagnosticar? Ela falou assim, pode ser que sim, pode ser que não. Em nenhum momento a gente... ela não falou essas palavras, né? Mas assim, em nenhum momento eu acho que ela suspeitou que poderia ser isso. Porque eu tinha realmente uma gravidez muito saudável. Mas assim, era nítido a cara de espanto dos outros médicos ao falar assim, nossa, sua médica não sabia? Mas por outro lado, se eu soubesse que a Maria tinha essa atresia, eu acho que ia ser mais sofrimento pra gente. Porque pensa, eu ia passar o resto da gravidez sofrendo em saber que ela tinha esse bloqueio, que ela tinha essa malformação, imaginando se ela poderia ter outros tipos de malformação, então acho que ia ser mais sofrimento. O que me conforta é saber que não tinha nada o que ser feito, tinha que esperar realmente ela nascer para que fosse feita a cirurgia. Só que, de certa forma, eu estaria mais bem preparada para a cirurgia, que eu fui pega bem de supetão, né? Assim, não tinha nada o que fazer. Se a gente soubesse antes, ela ia ter que fazer a cirurgia de qualquer jeito, enfim. Esse eu acho que é o que conforta a gente, mas sim, o excesso de líquido foi o que causou, não que causou, mas era o primeiro indício de que tinha alguma coisa errada, de que tinha essa malformação no esôfago. Então você, mãezinha, que tem excesso de líquido,
e que já fez todos os exames e foram, né, todas as outras situações foram descartadas, questione seu médico, veja se não pode ser uma atresia. Não dá pra culpar ninguém, não tenho essa, sabe, esse sentimento de culpa, assim, ela foi culpada, nada do tipo, nem eu, tá? Eu fiz alguma coisa, eu deixei de fazer, o que causou essa má formação, não é isso, foi uma coisa dela, do meu organismo, assim, ela veio com essa má formação, o que, graças a Deus, foi super reversível. Então, assim, fica esse alerta aí, né, pra quem tá grávida, pra quem tem esse excesso de líquido, questione o seu médico, ver se não pode ser essa tal de atresia de esôfago. E é isso, eu acho que a gente tirou grandes lições dessa atresia de esôfago. Acho que algumas mães talvez vão entender tudo que eu tô falando, outras nem tanto. Algumas vão saber e tem a chance de aprender um pouquinho mais sobre o que é esse problema. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é fácil. Eu acho que mais do que o problema, a má formação dela, eu acho que esse período que a gente passa no hospital, na UTI, gente, é traumático, mas ele é rico. É por isso que eu faço questão de gravar esse vídeo, porque a gente aprende tanta coisa assim, sabe? E é difícil falar aqui, eu pontuar, o que a gente aprende, cara? É só a gente sentindo, é só a gente vendo, é só a gente vivenciando dia após dia ali, pra gente entender a dor de outra mãe, a dor da nossa mãe. É uma sensação muito louca, assim, sabe? E eu só tenho a agradecer a Deus pelo dom da vida, de poder ter gerado uma vida e de ter encontrado as pessoas certas na hora certa. Deus colocou as pessoas certas no meu caminho, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que muita gente rezou, orou pela minha pequenininha, pela minha menina. E hoje minha menina tá aqui em casa comigo. Ela fez 2 meses essa semana, 2 meses de muito amor, de muitas lições pra nós também. É mãe de primeira viagem, né, gente? Eu tô aprendendo ainda muita coisa, mas ela também tá me ensinando muita coisa. A gente já tá se adaptando à nossa rotinazinha. E o que eu tenho a dizer para todas as outras mães é que se você já passou por uma UTI, você entende o que eu tô falando, e que tudo passa, a verdade é essa, tudo passa mesmo. Hoje eu consigo enxergar todo esse processo com outros olhos. É isso, eu acho que eu quero ouvir, ver esse vídeo daqui a alguns anos e falar assim, a gente venceu, a gente enfrentou uma batalha e tanto, que pra muitos pode não parecer lá aquelas coisas, mas pra nós foi, né, filha? Pra nós foi uma batalha e tanto que nós enfrentamos e vencemos. Não só nós, como toda a nossa família que esteve junto conosco todo esse tempo, nos dando força, né? Meus pais, meu irmão, enfim, a Rose, a família do Rafa, a vovó Fátima também, enfim. Toda a nossa família ajudou bastante, esteve com a gente nesses momentos. Então a gente tem muito a agradecer a todos eles também, porque é isso, é um amparando o outro, um sendo o pilar do outro, pra gente poder enfrentar tudo isso juntos. Né, meu amor? E é isso, hoje eu sou uma mãe de UTI, com muito orgulho, assim, não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginei pra mim, pra nós, mas eu posso falar que foram poucos dias, gente. Tem mães que ficam lá meses, e eu tiro o chapéu pra elas, porque não é fácil. Mas foram dias valiosos pra gente, de muita reflexão, sabe? Eu quero, como eu falei, eu quero ver esse vídeo daqui a uns anos e falar assim, não quero esquecer de nenhum detalhe, de nada que a gente viveu lá. Porque isso vai fazer eu refletir e eu pensar na vida de uma outra forma, com certeza. Né, minha filha? Agora manda um beijo, pessoal. Fala, oi, gente! Eu tô muito gorda, muito fofa, bochechuda e eu venci. Nós vencemos. E eu te amo, filha, de todo o meu coração. Eu te amo, você é a coisa mais rica e mais preciosa da minha vida. Tá bom? Te amo. Olha lá, minha carinha. Dá uma risadinha, pessoal, agora, então. Dá uma risadinha. Oi, gente! Oi, gente! Cadê? Oi, gente!